Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 4 de fevereiro de 2021 e o título é Confiança. Vamos lá. Em vários períodos da história, podemos perceber o controle através do medo. O medo dificulta a percepção das reais condições do que se apresenta e das possibilidades de solução. É uma forma covarde de aprisionar tanto física como mentalmente. Através do medo se pode controlar multidões, eliminando sua capacidade de raciocínio lógico. Ninguém que exerça o controle através do medo o faz por benevolência, embora muitas vezes esse controle venha disfarçado de proteção ou cuidado. Pois, verdadeiramente, nunca a intenção por trás dessa manipulação será benéfica. O medo nos faz viver à sombra da vida, nos impede de desenvolver nossos potenciais e de nos enxergarmos como realmente somos. Ele bloqueia o nosso poder, o poder que todo ser humano tem para vencer as adversidades. Tem uma passagem no livro A Bailarina de Auschwitz, de Edith Eva Eger, em que ela fala sobre uma garota em um estado de saúde tão precário que todos os dias a autora pensava que seria seu último dia de vida, que a menina não sobreviveria a mais um dia de trabalho pesado. Mas ela superava todas as expectativas. Indagada de onde tirava forças, ela contou que havia ficado sabendo que seriam libertadas em uma determinada data e tinha se determinado a sobreviver até lá. Contudo, chegado o momento, nada do que ela esperava aconteceu e ela se foi no dia seguinte. O que a mantinha viva, apesar de seu corpo já não ter vitalidade? A esperança, a confiança. Quando essa se esvaiu, o medo e a insegurança a mataram. Ela sobreviveu a todo tipo de crueldade, mas não à desesperança. Quem vibra no medo não tem fé, não tem esperança. Por isso, se torna presa fácil de manipuladores. Se investigarmos a história, encontraremos batalhas vencidas por exércitos com contingentes menores e cujas chances de vitória eram absolutamente improváveis. Imagino que o líder deles, o comandante da tropa, não tenha dito que eles certamente morreriam em combate. Deve, ao contrário, ter exaltado sua força, astúcia e coragem, e envolvido a todos em um clima de confiança e fé em si próprios, em suas habilidades. Diante disso, percebe-se que, em muitos casos, o melhor a fazer é nos afastarmos ou ignorarmos pessoas que tentam minar nossa confiança e esperança. Cada um traz dentro de si um enorme potencial para sobreviver às adversidades. Busquemos dentro de nós o nosso valor, e com isso o medo não terá espaço em nossas vidas. Somos co-criadores da nossa realidade. Bem, vamos lá. Esse texto, né, de 2021 foi mais ou menos um período aí que nós passamos por um grande experimento social aí de controle, né, de controle social, em que se criaram aí narrativas que colocaram terror nas pessoas. A mídia, né, contribuiu muito para isso, porque assim, na verdade, o sistema vai nos testando, né? E a mídia é um dos braços mais maléficos do sistema, sempre foi. Né? Aí quando eu cito o livro da A Bailarina de Auschwitz, que é um livro muito interessante, eu gosto muito de literatura, assim, do período das guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, porque assim, eu gosto muito de história, gosto muito de conhecer a história. Inclusive tem uma frase que diz, não lembro exatamente, não sei quem falou, não me recordo agora, mas que fala que justamente, né, aqueles que desconhecem a história estão fadados a repetir os mesmos erros no futuro. A gente deveria
aprender com os fatos com as coisas que deram errado, né, no passado. Isso deveria nos servir de lição. Mas, infelizmente, e isso não é por acaso, isso é algo que foi propositalmente aí, né, arquitetado, essa manipulação, uma boa parte das pessoas desconhece a verdade dos fatos, né? Aliás, muita gente não consegue lidar com os fatos, por isso prefere ficar aí amarradas às narrativas, né? As narrativas que são mais confortáveis. E os fatos, às vezes, escancaram certas coisas com as quais as pessoas não têm coragem de lidar. Então, nesse período aí, né? Então a gente passou por esse experimento aí social, né? De se manter as pessoas em isolamento. E o que a gente via na mídia, né, espalhando aquele terror, aumentando. Hoje está comprovado que muitas das informações ali foram exageradas justamente para causar esse terror. E a pessoa aterrorizada, as pessoas com medo, elas não raciocinam de forma lógica. Elas acabam seguindo, se comportando como seres irracionais e seguindo coisas irracionais e tendo atitudes irracionais. As pessoas não questionavam coisas que eram óbvias. Então, assim, aqueles que não caíram nessa armadilha foram justamente as pessoas que questionaram. Inclusive, né, eu ficava assim, era impressionante as pessoas, né, falava-se tanto de ciência, mas a boa ciência se faz a partir dos questionamentos. Né? Ela precisa questionar, ela precisa investigar. Você não chega, né, um cientista não simplesmente chega do nada, de vozes na cabeça dele e falar, isso funciona assim. Né? São feitas pesquisas para se chegar a certos resultados. Isso demanda muito tempo, né? Porque algumas coisas a gente só consegue saber o resultado, e a maioria, principalmente se tratando de ciência, é com o tempo com um bom tempo, né? Não é as coisas não acontecem de forma rápida. Os resultados precisam ser avaliados ao longo do tempo. Né? Dificilmente alguma descoberta vai ser assim algo que instantaneamente se consiga perceber a eficácia, né, de uma determinada descoberta, de um determinado tratamento. Demanda tempo. E as pessoas nem isso, que é uma coisa tão simples, não questionavam. Né? Sempre ao longo da história, todas as grandes descobertas que depois trouxeram benefícios, elas demoraram tempo para se comprovar. E assim, os cientistas, os médicos que tentavam, né, debater, trazer aí argumentos, questionar, eles eram completamente rechaçados, mas eles foram corajosos. Eles enfrentaram toda uma manipulação, um sistema com coragem. E esse livro, quando eu falo da questão o quanto é importante a gente não cair nas armadilhas do medo, a gente confiar no que a nossa intuição diz, no que a nossa lógica nos mostra, o que faz sentido para a gente, que evita com que a gente não, com que a gente caia nessas armadilhas. E nesse período, né, ela estava, né, ali num campo de concentração e tinha uma moça assim que já estava assim com a saúde muito debilitada, muito frágil, assim, extremamente magra, né? Problemas sérios de saúde. Se eu não me engano, ela conta que ela que passava por processos de pneumonia, alguma coisa assim. E todos os dias eles tinham que elas, né? No caso, ela estava numa ala ali feminina.
que ir para as fábricas e trabalhar em serviços pesados, né? E ela conta que todos os dias, né, algumas pessoas não conseguiam sobreviver, né? E essa moça, todo dia ela achava que seria uma das que não acordaria. E, para surpresa de todos, né, era algo inacreditável. Essa moça sempre conseguia vencer, acordar e vencer o dia difícil de trabalho, de crueldades que elas sofriam lá. E aí um dia ela ficou, né, eu falei, como que ela consegue, né? E perguntou. E aí ela falou, né, que ela tinha descoberto que elas seriam libertadas, e se eu não me engano era no Natal. E aí isso que a impelia, né, todo dia ela caminhava com essa esperança de que ela ia conseguir sair daquela situação. Só que quando chegou a data que ela esperava, nada aconteceu. E aí no dia seguinte ela não resistiu. Porque veja como essa questão, né, da fé, da crença, ela consegue superar até a questão física, né? É algo muito mais poderoso que todos nós temos, né? E a gente não acredita nesse potencial. Inclusive, no texto, no final, eu falo que nós somos co-criadores. Hoje eu já mudei essa concepção, assim. Para mim, hoje nós somos criadores, não co-criadores. Nós podemos criar a realidade que nós almejamos, desde que a gente coloque energia e acredite naquilo, né? A gente projeta aquilo. O universo ele não entende a dúvida, ele entende o sentimento. Então, quando você coloca aquele sentimento de do que você quer realizar, para você quer conquistar algo, você já cria aquele sentimento de felicidade, de vitória, você está atraindo aquilo para a sua vida. E, inclusive, tem também um outro livro que ela mesma cita nesse livro dela, que foi o que a inspirou depois, né, a, a estudar depois que ela né, sobreviveu, que passou tudo isso. Aí ela foi para os Estados Unidos, foi morar lá, e aí ela foi estudar psicologia, porque depois que ela leu o livro Em Busca do Sentido, do Dr. Viktor Frankl, isso virou uma chave na vida dela, porque ela ainda vivia muito amargurada com aquelas lembranças, ela não conseguia superar, ela estava muito traumatizada. E aí, esse livro dele, que também relata a experiência dele, né, naquele período, do todo o sofrimento, mas ele sobreviveu justamente porque ele tinha um propósito, que ele tinha lá os manuscritos dele e tudo que ele. E quando ele saiu, né, quando eles foram libertados, quando ele voltou à vida dele, quando conseguiu, né, tomar voltar a ter uma vida normal e tudo, e aí foi quando ele descobriu as perdas que ele teve, porque separaram as famílias, e ele perdeu, né, a esposa, tudo, então ele teve que superar isso também. Mas ele criou a logoterapia, que é a terapia, né? Ele é psicólogo ou psiquiatra, não lembro, psiquiatra, acho. E ele criou a logoterapia, que é uma terapia que trata muito do propósito de buscar um sentido. É que ele fala que muitas pessoas elas vivem, né, entram naquele processo de depressão, de solidão, e elas precisam, isso dá uma mudada a partir do momento que elas encontram um sentido, que muita gente vive aí, né, sem propósito, sem sentido, não vê, não tem nenhum tipo de sonho, de projetos, vive uma vida vazia, né? E então, justamente essa questão de você buscar um sentido e você confiar e você seguir firme naquele propósito,
é o que nos leva a superar muitas situações, né, na nossa vida. Né? Essa confiança, essa fé e acreditar que nós somos capazes. E justamente não cair nas armadilhas do medo, porque o medo é realmente uma arma de controle e só usa esse tipo de, de artimanha, né, de artifício para controlar os outros, pessoas que não têm caráter, que não têm bondade, né? E assim, como naquele período, e a gente está vendo, e quando eu falo que quem desconhece a história acaba repetindo os erros, a gente está vendo tudo aquilo que aconteceu naquela época se repetindo contra as mesmas vítimas, né? Hoje a gente está vendo aí essa divisão e esses ataques, né? As, as vítimas, né, lá do Bigodinho, né, que a gente não pode falar. Infelizmente, a gente está vendo pessoas defendendo isso abertamente hoje, se voltando contra eles novamente. E como que eles fazem? Né? E aí, quando você observa, né, quais foram como, como, como eles usaram, né? Que tipo de estratégia foi utilizada para levar? Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas como que pôde chegar naquele ponto, né? Como que pôde acontecer aquilo com aquelas pessoas? Como que se permitiu aquilo? E aí você começa a observar as pessoas hoje fazendo a mesma coisa. Como que começa, né, a manipulação? Eles começam sutilmente desumanizar as pessoas que são o alvo que eles querem destruir. Então eles convencem a massa, né, de que eles começam a desumanizar e convencem as pessoas, né, que eles querem controlar, que eles querem usar como instrumento, de que, né, aquelas pessoas são um risco, né, que naquela época eles a mídia, né, o Ministério ali da Comunicação fez com que as pessoas pensassem que eles começaram a desumanizar, compará-los assim, né, a animais, a ratos, animais objetos, e falarem que eles transmitiam doenças, tal, essas. Então, e aí isso acaba justificando, né? Eles criam uma narrativa para justificar o injustificável, para justificar que as pessoas possam se voltar contra outros seres humanos, né? Porque eles justamente desumanizaram para que as pessoas não tenham pudores, né, de fazer mal para aquela outra pessoa que é um ser humano como ele. E a gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo isso acontecer no nosso país, né? E como se polarizou, como hoje existe uma polarização e que quem está no sistema e quem está no controle usa essa mesma estratégia, né, apoiada pela mídia, que tem um grande poder ali de controle, né, das massas, de desumanizar o adversário e com isso permitir que perseguições e atrocidades e injustiças sejam cometidas. E aí, lá na frente, na história, as pessoas vão lembrar e novamente vão se perguntar, nossa, mas como que permitiram isso? Né? E são as mesmas pessoas, né? Hoje, as pessoas que estão cometendo esses abusos são aquelas que antes condenavam o que aconteceu no passado. Se você for perguntar para essas pessoas sobre aquele período nefasto da história, elas vão falar, nossa, que absurdo. Só que elas não percebem que elas estão fazendo a mesmíssima coisa. E na época aí desse texto, né, que a gente passou por esse experimento aí social, por toda aquelas narrativas que foram criadas lá para justamente perceber, né, testar o quanto as pessoas aterrorizadas
obedeciam a ordens, né, a comandos que não faziam o menor sentido. E muita gente simplesmente não pensou e concordou e ainda atacava as pessoas que ousavam questionar. Então, elas agiam exatamente, né, como agiram naquela época. Né? Tanto é que teve um médico que, inclusive, falou que se hoje, se naquele período estivesse acontecendo, né, o que aconteceu lá na época do Bigodinho, que era muito fácil de perceber quem seriam as pessoas que seriam capazes de entregar seus próprios vizinhos, seus próprios familiares para os algozes. E hoje a gente percebe isso também com muita facilidade, com muita clareza, porque a gente vê pessoas defendendo coisas abjetas, injustiças, perseguições, atrocidades, coisas condenáveis, né, desumanidades, simplesmente porque é, são contra pessoas que elas não gostam, mas que elas foram manipuladas para não gostar, né? Essas pessoas foram desumanizadas para que elas pudessem agir e ser marionetes do sistema e dar suporte a esse plano abjeto, essa agenda nefasta que a gente tem visto aí avançar. Mas justamente as pessoas que não caíram nessas ciladas, né, que não se dobraram ao medo, à narrativa, são as pessoas que realmente têm a possibilidade de vencer, né, esse sistema. E eles sabem que quando a gente, as pessoas que acreditam, que têm fé, que têm confiança e que estão no caminho do bem, são uma ameaça que eles não vão conseguir vencer. Porque a luz e o bem sempre vão vencer. Porque onde a luz entra, a escuridão se dissipa. Então, esse é um momento que a gente tem que fortalecer mais ainda, mais do que nunca, a nossa fé, a nossa confiança e a nossa luz. Porque é disso que o mundo está precisando e muito nesse momento. Então, e nós somos, como num texto que eu já falei aqui, já vou até deixar ele aqui amarradinho, acho, de um texto que eu acho que eu já fiz o vídeo, que eu falo que nós somos aqueles pelos quais nós estávamos esperando. Né? Que as coisas, muitas vezes, muita gente também se acomoda e fica achando que alguém tem que resolver, né? E é por isso justamente que tem uma ideologia aí que avançou muito, justamente que veio com essa ideia de que os outros têm que resolver os problemas para eles, né? Que, que as pessoas, né, que conquistam as coisas, que vão atrás, elas não devem ser admiradas, elas muito pelo contrário, né? Então é assim, é uma ideologia da inveja, né? Que, que não quer ter o trabalho, ela quer os resultados, mas não querem o trabalho de buscar. E nós estamos aqui para evoluir por nós mesmos, então a gente tem que caminhar e buscar os avanços com as nossas próprias pernas. E eu acho que assim, as pessoas ainda não perceberam, né? Porque se prega muito essa narrativa dessa divisão e o mal ele é muito barulhento, então parece que ele é maior, mas ele não é. A luz é muito maior. Então a gente tem que espalhar isso e tem que levar adiante, né, essa coragem, com coragem, né, levar adiante essa confiança e expandir a nossa luz, né? Nós estamos numa expansão de consciência justamente para conseguir contribuir com a nossa luz para esse momento aqui decisivo para o nosso planeta e para a humanidade, certo? Então é isso.
Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.